Deus. Gente, deixa eu combinar algumas coisas com vocês antes de começar a pregar, beleza? Então quero que você preste atenção. Aleluia. Aleluia. Queridos, deixa eu dizer. A palavra de Deus é a verdade, amém? Mesmo que você não esteja vivendo ela é a verdade, ok? Mesmo que você ainda não esteja desfrutando de tudo da palavra, ela é a verdade, amém? Quantos de vocês concordam que a palavra é a verdade? Ok, eu vou pedir algo para vocês, e eu quero que vocês façam a partir de hoje, sempre isso, ok? Sempre. Vibre com a palavra, estando vivendo ou não estando. Porque quando você responde a palavra de Deus, significa que você está crendo na palavra de Deus, e isso não diz respeito sobre se você já está vivendo ou não, ok? Então eu quero que você vibre com a palavra. Nós tínhamos um pastor aqui, há alguns anos atrás, muitos de vocês, ou a maioria, conhece ele. O nome dele é Alex, pastor Alex, chamado também de o Carreirinha, no Ministério Verbo da Vida. Pastor Alex, é o seguinte, eu estava ouvindo mensagens antigas minhas, ouvindo pregações, e você consegue ver nas mensagens o pastor Alex vibrando do começo ao fim com a palavra. E eu fiquei pensando sobre aquilo. Eu estava ouvindo e pensando, rapaz, eu preciso de mais Alexes daquele. Eu preciso de mais gente assim, que vibra com a palavra, sabe? Pessoas como o pastor Alex, que você fala a palavra, ele está vibrando. E se você der mole, ele vai sair correndo na igreja. Ele vai correr na igreja. Por quê? Porque ele vibrava, ele vibra ainda, né? Porque ele está vivo, está pastoreando o Verbo da Vida em Jaú. Ele vibra com a palavra. Então eu senti falta. Senti falta do pastor Alex. E senti falta da minha igreja fazer isso. Porque muita gente acompanhava ele. Muita gente acompanhava o pastor Alex, né? Mas parece que ele foi embora e levou o dom de vibrar com a palavra. Então eu quero que você vibre com a palavra de Deus, corresponda. Kenneth Hagin, o fundador do Rema nos Estados Unidos, ele sempre ensinou, se você responder à palavra, se você vibrar com a palavra, significa que a palavra é real para você, ela é viva para você, ela é verdadeira para você. Eu tenho um amigo, o nome dele é Douglas, pastor Douglas, ele ensinou a igreja dele a vibrar com a palavra. Ele falou com a igreja dele. E sabe, agora eu já estou acostumado quando eu prego lá, mas eu me assustei certa vez. Eu falei para eles assim, abra sua Bíblia, por exemplo, né? Abra sua Bíblia em Provérbios 6, 18. A igreja vibrava, todo mundo gritando, aleluia! O que aconteceu aqui? O pastor ensinou eles a vibrar com a palavra. Ok? Então eu como pastor de vocês, quero ensinar vocês a corresponder. Não é assim, pastor? Não é assim, Emerson? Corresponder com a palavra. Então quando a palavra for pregada, você não fica aí não, amém, mas eu não estou vivendo. Meu amigo, se você começar a vibrar com ela, as coisas vão funcionar para você. E o que está faltando muitas vezes para as pessoas é corresponder à palavra. Corresponder à palavra. Vibrar com a palavra. Amém? Estamos combinados? Não importa quem estiver lendo, quem estiver pregando, você vibre com a palavra. Porque a palavra é a verdade. A palavra é a verdade. E por falar em pastor Alex, eu acredito que esse mês ele vem pregar aqui, tá? Aleluia, vou trazer ele para pregar aqui esse mês. Vou combinar o dia com ele, para ele vir. E se precisar de um treinamento, eu vou falar para ele, pastor, treina aí o povo a vibrar com a palavra. Aleluia, glória a Deus. E para você ter certeza do que eu estou falando a verdade, escute as minhas mensagens. Por exemplo, qual é o prêmio? Se você ouvir qual é o prêmio, ele não para de gritar lá na mensagem. A mensagem fica até melhor. Aleluia. Amém? Dai honra a quem merece honra, não é? Então, gente, eu quero conversar
sobre algo com vocês. Uma coisa muito importante. Você sabia que o natural é reflexo do espiritual? Nós vamos discursar sobre esse tema hoje aqui. O natural é reflexo do espiritual. Você sabe, você é um ser espiritual que mora dentro de um corpo natural ou físico. E você tem uma alma, mas você é um ser espiritual. Quando o seu corpo cair, você não vai deixar de existir. Quando o seu corpo cair, morrer, você vai continuar existindo. Sim ou não? A vida é espiritual. A vida é espiritual. Sabe, pessoas podem ficar famosas o tanto que for. Podem ganhar muito dinheiro. Podem ter tudo o que o dinheiro pode comprar. Mas eu vi através dos anos pessoas com tudo isso morrer de câncer. Quando eu era muito jovem, tinha um cantor sertanejo que morreu com câncer. E ele tinha dinheiro, ele tinha fama, ele tinha tudo. Eu vi pessoas até se matar, pessoas famosas. E você já deve ter ouvido de pessoas assim, se matando. Famosa, tem fama, tem dinheiro, tem tudo que o dinheiro pode comprar. Avião, casas, carros. E essas pessoas se matam. Por quê? Porque a vida é espiritual. E o natural é reflexo do espiritual. A paz que o mundo não conhece, você a tem. Eu vou dar outra chance para você. A Bíblia diz isso em João. A paz que o mundo não conhece, você a tem. Sabe, muitos crentes vivendo sem paz, tendo a paz dentro de si. A vida é espiritual. E nós somos influenciados em primeiro lugar no Espírito. Vai abrir na sua Bíblia em João 6, 63. Está quase ficando bom, vamos de novo. Vai abrir na sua Bíblia em João 6, 63. É isso que eles fazem lá. É isso que eles fazem. Aleluia. João 6, 63. Vamos ler aqui o que está escrito em João 6, 63. O Espírito é o que vivifica. Essa palavra vivifica é tornar cheio de vida. O Espírito é que torna cheio de vida. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Espírito e vida. Ouça, meu irmão e minha irmã, por que eu estou chamando você a vibrar com a palavra? Porque a palavra não é letra. A palavra é Espírito e é vida. O que significa? Quando você escuta, ouve a palavra de Deus, quando você dá ouvido e corresponde à palavra de Deus, ela está provocando, causando algo dentro de você. A palavra de Deus, ela vem para mudar a sua vida, mudar a sua história. Mas ouça, Jesus costumava dizer, vede, pois, como
ouvis. Você precisa ouvir com os ouvidos bem abertos. Prestar atenção na palavra. Deixa eu dizer algo para vocês. Eu quero falar um pouco sobre influências. Porque a vida é espiritual. Então eu quero dizer para você, sabe? Quando você vem para a igreja, como um culto como hoje, do começo ao fim, você é influenciado por uma atmosfera espiritual. Você é influenciado, mesmo que você chegue triste na igreja, você acaba sendo influenciado pela atmosfera do lugar, do ambiente. E isso contagia e até contamina você. Contamina você. Por isso que é muito importante você vir para os cultos. E quanto mais culto você participar, quanto mais culto você vir, isso vai provocar. Você percebe que quando pessoas param de ir no culto, perde um culto, perde outro, ele começa a esfriar? Crentes, eu estou falando de crentes. Você já percebeu? Começa a esfriar. Ele começa a ficar cada vez com menos vontade de ir para a igreja. Ele começa a ficar distante. Ele começa a esfriar mesmo. Ao passo que quanto mais você vem para a igreja, mais você quer vir para a igreja, porque você está sendo influenciado no seu espírito, no seu coração. O espírito é o que vivifica, é o que dá vida. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Em Romanos capítulo 11, versículo 16, Romanos 11, 16, diz: e se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Sabe, meu irmão e minha irmã, quando nós falamos das raízes ou da raiz de uma árvore, nós estamos falando da parte mais importante dela. Nós estamos falando da onde está a vida da árvore, aonde produz a vida. Porque você pode cortar uma árvore e ela ainda vai voltar a crescer. Dependendo de onde você cortar, mas se você acabar com a raiz dela, você acabou com ela. Então a raiz seria o espírito da árvore. Certo? O espírito da árvore. Olha lá, na parte B diz: se for santa a raiz, também serão santos os ramos. O que quer dizer? Você é um espírito, e o espírito é a parte principal em você. Se o seu espírito estiver sendo santificado, toda a sua vida o será também. Eu estava conversando com alguém outro dia, estava aconselhando uma pessoa, e eu estava dizendo assim: quando você vai para aqueles shows, aqueles, como é que eu chamo? Já teve tanto nome isso, mas o pagode do mundo, as festas do mundo, onde tem os bailes do mundo, como que chama hoje em dia? Baladas, vamos usar o termo bem modernizado atual. Balada, quando você vai para uma balada, imagina um pai de família, que ele vai lá para essas festas mundanas. O que ele vai trazer de volta para a sua casa, a sua família?
Que tipo de influência? Todo tipo de influência que tiver naquele lugar. Um jovem, quando vai nesse lugar, ele volta com toda essa influência. E toda essa influência prejudica a vida dessa pessoa, mas não somente isso. Eu estava conversando com esse rapaz, ele é casado. Eu estava dizendo para ele: você toca lá nos bailes, você toca lá, e quando você volta para sua casa, você leva toda aquela influência para sua família, e você não está percebendo. Toda aquela influência, eu vou chamar de obras malignas. Você leva tudo aquilo para a destruição da sua casa, para a destruição da sua família, para a destruição dos seus filhos, e você não está percebendo que é isso que está acontecendo. Se você não cuidar, agora eu estou falando com vocês, se você não cuidar no ambiente que você anda, o ambiente que você está, você vai carregar a influência daquele lugar. Vai carregar a influência daquele lugar. E isto é destrutivo. Porque se os ramos forem santas, se a raiz for santa, os ramos o serão. Mas se ela não for, a vida é espiritual. E tudo começa no espírito. E a vida natural, ou física, ou até material, ela é reflexo da vida espiritual que nós temos. É reflexo da vida espiritual que nós temos. Aleluia. Em Efésios capítulo 6, versículo 12. Efésios 6, 12 diz: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais nas regiões celestiais. Ouça, meu irmão e minha irmã, nós temos uma luta aqui na terra, e essa luta não é contra seres humanos, contra carne e sangue. A nossa luta é contra principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso, hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Agora eu não estou querendo causar medo em você. Eu estou querendo primeiro te colocar consciente dessas coisas. Mas eu tenho boas novas para você hoje. Em primeiro lugar, o diabo, ele não é mais o seu senhor. Ele foi o seu senhor. Ele foi o seu chefe. Ele te dominava antes de você nascer de novo. Ele tinha domínio contra você. Ele tinha força contra você e sua família. Ele tinha força contra a sua casa. Ele tinha. Mas uma vez que você entregou a sua vida a Jesus, você passou do domínio do reino dele para o domínio do reino de Deus. Você trocou o reino. Você trocou o domínio. Você trocou o Senhor. Você trocou, agora o seu Senhor é Jesus. E o diabo? O diabo é só o diabo. O diabo é só o diabo. A vida é espiritual. E se as coisas não estão funcionando para você, é no espírito, aonde estão principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, as forças espirituais nas regiões celestiais. Então ouça o que eu vou dizer para você. Se não está dando certo, se não está funcionando, alguém está segurando de você, você precisa comandar, porque o comando, o domínio agora não está mais na mão do diabo, o domínio está na sua mão, e você precisa dizer para ele como vai ser, como será. Aleluia. Vamos ler em 2 Coríntios capítulo 10,
versículo 3. 2 Coríntios 10, 3. Aleluia. Aleluia. Diz assim: porque embora andamos na carne, não militamos ou lutamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortaleza, anulando nós sofismas. E toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Ouça, você precisa, se não está, você precisa tomar de volta o domínio da sua vida. E se você tem as crianças, os filhos, você precisa tomar de volta o domínio dos seus filhos. Está na sua mão. Você pega de volta e você comanda. Você comanda. Não, diabo! Não, diabo! Você comanda. Nós lutamos contra principados, potestades, mas eles são inimigos já vencidos pelo nosso Senhor Jesus. Eles são inimigos derrotados. Eles são inimigos vencidos. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, inimigos vencidos, inimigos derrotados. Eles não têm que derrotar você, eles não têm que paralisar você. O que eu estou fazendo? Eu não sei se você está me acompanhando e entendendo aonde eu estou indo, mas eu falei sobre a vida natural ser reflexo. Então muitas vezes o reflexo é que está faltando. O reflexo é que está dando errado. O reflexo é que está doente. O reflexo é que vou perder. O reflexo é, às vezes o reflexo pode ser isso. Mas se começa no espírito, você precisa entender esse combate. Você precisa entender esse combate. Estamos lutando com um inimigo derrotado. Estamos lutando com um inimigo derrotado. Então as coisas têm que dar certo. As coisas têm que funcionar. Mas você precisa entender aonde você tem que lidar com isso. Seja influenciado pela palavra de Deus. Seja influenciado por ambientes espirituais. Seja influenciado pela unção. Seja influenciado por Deus. Seja influenciado por essa atmosfera. Seja influenciado, meu irmão e minha irmã. Seja influenciado. Deixe-se ser influenciado. Deixe-se ser influenciado, eu estou dizendo. Aleluia. Aleluia. A nossa vida é no Espírito. A nossa vida é no Espírito. A palavra de Deus é Espírito. Não ouça a palavra de Deus como só fosse uma palavra qualquer. Ela é vida, é Espírito. Ela atinge você. Deixa eu dizer isso para você, eu sempre penso sobre isso. Você percebe que quando você está na igreja, num culto como esse, parece que dentro de você o seu espírito quer sair na boca? Sim ou não? Parece que fica borbulhando, parece que ele fica ativo, parece que ele fica energizado. Esse não é um momento que você fica triste pensando, ai, eu não sei, eu estou aqui sozinho. Não, você não sente isso nesse momento. Quando você começa a ouvir a palavra de Deus, ela começa a enxertar você. Quando você começa a ouvir a palavra de Deus, ela faz borbulhos dentro de você. Ela provoca você, ela causa algo dentro de você. Por quê? Porque ela é viva, porque ela é eficaz, porque ela é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de separar alma e espírito, juntas e medulas. E ela pode discernir os propósitos e os pensamentos e intenções do coração. Nós vamos ler em Tiago capítulo 3, versículo 5. Aleluia! 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 Aleluia!
Ei! Assim também a língua. Pequeno órgão se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Próximo. Ora, a língua é fogo. É mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. A língua contamina o corpo inteiro. A língua contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas. Preste atenção, eu estou lendo devagar, de propósito. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Eu vou ler de novo esse versículo. Preste atenção nele. Tem uma revelação profunda aqui. Ora, a língua é fogo. É mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira, põe em chamas toda a carreira da existência humana. A língua. Ouça, irmão e irmã. Eu disse para você que a vida é espiritual. E que o natural é reflexo do espiritual. Eu estou dizendo para você com isso que tudo começa no espírito. Tudo começa no espiritual. Agora, ouça o que eu vou dizer. Quando Jesus esteve entre nós, Ele disse, Ele deu alguns sinais que ia acontecer, e Ele disse, entre eles, em meu nome, falarão em outras línguas. E nós vemos no decorrer da história, que quando Deus veio através do Espírito Santo, Ele deu uma linguagem. Uma linguagem. Agora, preste atenção no que eu vou te dizer. Nós temos vários pensamentos, sentimentos, emoções. E esses sentimentos, pensamentos e emoções muitas vezes nos atrapalham. Desejos e vontades que muitas vezes nos atrapalham. Nós podemos orar a Deus e falar com a língua que nós temos com Deus, e Deus vai nos ouvir. Mas nós temos um problema. Sim, nós temos um problema. Muitas vezes o orgulho, o egoísmo nos atrapalha. Muitas vezes as vontades e desejos que não são certos nos atrapalham. E Deus, sabendo de tudo isso, Ele nos deu um meio de comunicação com Ele, que ultrapassa todas as nossas emoções, sentimentos, todos os nossos pensamentos, desejos e vontade. Ele nos deu uma linguagem para comunicar com Ele. Agora veja, aqui está dizendo que a língua contamina todo o nosso
corpo, a língua chama toda a carreira da existência humana. A língua mexe com tudo isso. E a vida é espiritual. O que significa? Quando Deus nos deu uma linguagem de oração para orar, Ele nos tirou o entendimento da linguagem de propósito, porque Ele não queria que nós soubéssemos o que estaria falando. Deus tem pensamentos de paz e não de mal para nós, pensamentos corretos. Então, quando nós estamos orando em outras línguas, nós estamos contaminando todo o nosso corpo, nós estamos contaminando toda a carreira da existência humana, nós estamos contaminando toda a nossa vida, nós estamos atingindo no Espírito, porque nós oramos em línguas, nós oramos em Espírito. Quando nós oramos em línguas, nós atingimos uma fé que não é uma fé natural, mas como diz Judas, uma fé espiritual. Vós, porém, amados, edificando-vos sobre a vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, orando no Espírito Santo, orando no Espírito Santo. Quando nós oramos em línguas, nós estamos atingindo a nossa fé, nós estamos atingindo a nossa vida espiritual e, consequentemente, nós estamos atingindo a nossa vida física, nós estamos atingindo tudo isso. Deus é o grande arquiteto. Deus é o sábio arquiteto. E Ele nos deu um meio de provocar e atingir toda a nossa vida sem passar pelo nosso entendimento natural. A vida é espiritual. Quando nós oramos em línguas, nós falamos segredos com Deus. Quando nós oramos em línguas, nós falamos mistérios. Quando nós oramos em línguas, nós falamos diretamente com Deus. Mas eu não entendo, pastor. Oh, que bom que eu não entendo. Que bom que você não entende. Porque pelo menos nós não vamos prejudicar aquilo que Deus está querendo fazer em nossa vida. Que bom que nós não entendemos. Porque se nós não entendemos, nós não vamos complicar as coisas. Porque desde o início o homem complicou as coisas. E Deus nos deu algo sobrenatural, que parece natural. Ele teve que atingir, entre céu e terra, ele teve que atingir do espiritual ao natural. Ele teve que atingir do espiritual ao natural, usando a nossa própria fala. Por quê? Porque foi Deus que disse que a nossa língua contamina o nosso corpo inteiro e põe em brasa, em chama, toda a carreira, todo o curso da existência humana. Então Deus, sabendo disso, Ele mexeu em algo que pode provocar completamente a sua vida, de uma vez por todas. E quando você fala em outras línguas, entendendo ou não entendendo, gostando ou não gostando, quando você fala em outras línguas, você começa a colocar o plano de Deus sendo estabelecido na sua vida. Em Romanos capítulo 8, versículo 26, fala bem isso, 26 e 27, fala bem isso. Romanos capítulo 8, diz assim também: o Espírito, semelhantemente, nos assiste ou ajuda em nossa incapacidade de produzir resultados ou fraqueza. Porque nós não sabemos orar como convém. Não é que nós não sabemos orar. Nós não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós, ou através de nós, com gemidos inexprimíveis. Próximo. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Ouça meu irmão e minha irmã. Deus escreveu num livro a história de nossa vida. Deus escreveu. E quando Ele escreveu, você sabe que Ele nunca escreveu que alguém fosse ter um acidente. Ele nunca escreveu nesse livro que alguém morresse jovem. Ele nunca escreveu nesse livro que alguém morresse bebê. Ele nunca escreveu nesse livro que alguém tivesse um desastre. Ele nunca escreveu nesse livro que a história de alguém seria na rua, morando na rua. Ele nunca escreveu nesse livro
que a história de alguém seria um fracasso, ele nunca escreveu nesse livro, mas ele escreveu um livro. Agora, você já deve ter ouvido dizer que o cemitério é o lugar onde tem as maiores riquezas. O que significa? Que lá tem presidente que nunca se tornou presidente. Lá tem médicos que nunca se tornaram médicos. Pastores que nunca se tornaram pastores. Cantores que nunca se tornaram cantores. Enfim, uma infinidade de coisas. Lá está grandes riquezas. Mas por que essas pessoas não atingiram o que está no livro? Por que essas pessoas não viveram o que está no livro? Porque viver o que está no livro não depende de Deus, depende de cada um de nós. Viver o que está escrito no livro não depende dele. Como eu disse para você já antes, somos nós que atrapalhamos os planos de Deus e atrapalhamos até os planos que são bons para nós mesmos. Nós atrapalhamos os planos de Deus que são excelentes para nós mesmos. Mas veja, meu irmão e minha irmã, a importância disso. E deixa eu te dizer, eu não sei se você preste atenção nisso. Eu não sei se você tem prestado atenção, mas ouça o que eu vou dizer. Se você estiver por aqui ainda, você vai ver e confirmar que o que eu estou dizendo é a verdade hoje. O que eu disse, no caso, é a verdade. Isso que eu estou pregando para você e que o meu tema de pregação, nesses últimos dias, ele vai ser mais enfatizado do que qualquer outra coisa na igreja. Mais do que você vai ver. E você vai lembrar e falar, poxa, o nosso pastor já falava disso muito. Por que ele falava tanto daquilo? Você vai entender por quê. Porque a igreja, quando começou, ela começou debaixo desse mover do Espírito Santo, tirando o nosso entendimento da oração, tirando o nosso entendimento. Por quê? Para que nós não bagunçássemos de novo a coisa. Então Deus nos deu uma linguagem que quando nós oramos nós não entendemos e aí nós atingimos, o plano de Deus para a nossa vida. Nós não atrapalhamos, nós não interrompemos, nós não prejudicamos o plano quando nós oramos em outra língua. Viver o que Deus tem para nós não depende de Deus, depende de nós. Ele escreveu coisas certas e ele nunca escreveu que alguém iria morar na rua sendo mendigo. Ele escreveu coisas boas para cada um de nós. Mas viver essas coisas depende de cada um de nós. É escolha da vida. Então quando você ora em línguas, e por isso que Deus deu esse plano. Deus pensou num plano, numa estratégia e ele, uau! Esse é o plano. O Espírito Santo vai através deles, orar através deles, usando o direito que eles têm de orar, usando a autoridade que eles têm na terra. E quando eles estiverem orando, eu vou fazer com que eles orem o que eu tenho para eles. E quando eles estiverem orando o que eu tenho para eles, vai começar a se manifestar na vida deles. Eles vão olhar para o lado e vão começar a viver tudo aquilo ali. E eles vão gostar de viver aquilo. E eles nem vão entender, porque eles não me pediram aquilo. Na verdade, eles não me pediram na linguagem comum, mas eles me pediram na linguagem sobrenatural que eu dei para eles. Quando você ora em línguas, entendendo ou não entendendo, você começa a orar o plano que Deus estabeleceu para a sua vida, os planos que Deus tem para você. Quando você ora, aquele que sonda os corações, sabe qual é a intenção de Deus, sabe o que Deus escreveu no livro. Aquele que sonda os corações, sabe o que está na mente de Deus. E ele ora de acordo com a vontade de Deus para a nossa vida. Então se você tem uma chamada, Deus vai fazer você atingir a sua chamada. Se você é para ser um grande empresário, um homem, uma mulher de negócio, Deus vai fazer com que você viva isso sem você atrapalhar. Se você nasceu para ser o presidente do Brasil, Deus vai fazer com que você chegue lá e vai acontecer na sua vida. Se Deus te chamou para ser um médico, um missionário, ou seja lá o que for, Deus vai fazer você viver, mas você precisa se dedicar em orar, hora após hora, orando no Espírito Santo, até que algo se cumpra e se estabeleça na sua vida. Ouça, meu irmão e minha irmã, quando eu saio por aí pregando, pegando avião era um sonho para mim, sabe? Avião era um sonho para mim.
Mas quando eu saio por aí pregando, andando de avião, as pessoas não sabem o que fazer comigo. E eu lembro de onde eu saí. E eu lembro o que Deus está fazendo. E eu digo para eles, isso está disponível para vocês. Isso está disponível para vocês. Mas eu fico lembrando de vocês. Ah, quem dera se vocês me ouvissem para valer. Ah, quem dera se vocês me dessem ouvido enquanto eu estou aqui, porque pode ser que eu não vá continuar por muito tempo. Ah, quem dera vocês me ouvissem cada mensagem que eu tenho pregado para vocês, porque as pessoas ao redor do mundo estão ouvindo essas mensagens. O Espírito Santo está bradando aqui, está falando. Ele está falando com você. Quem dera se você me desse ouvido sobre o que eu estou falando. Você vai ver, as pessoas vão começar a pregar isso e você vai achar que é novo, eles vão achar que é novo. Sabe de uma coisa? O Espírito Santo está levantando as pessoas que vão falar essas coisas até que a igreja se estabeleça e comece a orar. E quando a igreja começar a orar em outras línguas, aí Deus vai poder fazer o que Ele quer fazer, porque quem tem atrapalhado Deus é o homem. Quem tem atrapalhado Deus é o homem. O homem tem atrapalhado os planos que Ele tem. E quando você ora em línguas, você não tem egoísmo. Quando você ora em línguas, você não pensa somente em você. Quando você ora em línguas, você ora pelas pessoas ao redor do mundo. Quando você ora em línguas, você ora porque está morrendo em Belo Horizonte. Quando você ora em línguas, você ora porque está na África. Quando você ora em línguas, você ora pelo seu parente, amigo. Você ora pelas pessoas. Quando você ora em línguas, você não tem egoísmo. E não é me dá, me dá, me dá. Deus vai arrumar a sua vida e vai arrumar a vida das pessoas ao seu redor também. Quando você ora em línguas, você vai começar a orar pelas pessoas e nem sabe que vai estar orando, mas você vai emprestar a sua boca para orar. Você empresta a sua boca para Deus. Ele faz por você e faz pelos outros também. Porque, como eu disse, nós já estragamos muito do plano de Deus. E ainda muitas pessoas acusam Deus. Por que Ele matou? Por que Ele tirou? Por que Deus me tirou isso? Por que Ele me tirou? Eu ouvi um certo pastor dizer: ele estava pregando em muitos lugares. Andando de um lado para o outro. Mas ele não estava cuidando do corpo dele. E aí certo dia ele estava com a esposa dele. Ele começou a passar mal. E daqui a pouco ele começou a colocar muito sangue pela boca. Muito sangue, muito sangue. Muito sangue pela boca. Ao ponto de espirrar tudo na cara dela, da esposa. Esse homem conta que quando o corpo dele caiu, ele saiu do corpo. E ele estava olhando para o corpo, os médicos tentando ressuscitá-lo. E ele estava olhando para aquilo, de repente Jesus apareceu ali do lado dele. E Jesus falou para ele: eles me acusam. Eles me culpam, mas você é o culpado por ter morrido, porque você comeu muito mal. Agora eu vou dar mais uma chance para você. Eu quero que você volte lá. Bom, resumindo a história, esse homem estava morrendo porque ele estava comendo mal. Mas se ele morresse, alguém logo ia dizer: o Senhor resolveu levá-lo, né? Porque é assim que as pessoas falam. O Senhor resolveu levá-lo. Não, meu irmão, minha irmã. Não. Até que você cumpra a sua vida aqui na terra, e esteja velhinho, Deus não tem planos que você morra. Ele nunca intencionou assim. Mas a minha pergunta é: como nós vamos atingir o plano de Deus se nós não conseguimos? Então é aí que está a resposta. Se você orar em outras línguas, você só vai emprestar sua boca e Deus vai cuidar de tudo.
Deus tem um plano perfeito para cada pessoa. Sabe? Eu acho que as pessoas olham para isso e falam, tão fácil assim, pastor? Você acha que Deus tinha interesse em dificultar para nós? Não. Ele só precisava fazer algo sobrenatural atingir o natural. E quando algo sobrenatural atingisse o natural, e que foi isso que aconteceu, de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, encheu a casa onde eles estavam assentados. De repente foram vistas entre eles línguas repartidas como de fogo, línguas como de fogo, as quais pousou uma sobre cada um, uma para cada um deles, e todos que estavam ali foram cheios do Espírito Santo, ninguém ficou de fora. E eles passaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falasse. Ouça, meu irmão e minha irmã. Você sabe que quanto mais as pessoas são dedicadas, mais elas atingem objetivos e alvos. Quanto mais as pessoas se dedicam para algo, por exemplo, Cristiano Ronaldo é o Cristiano Ronaldo, porque Cristiano Ronaldo é um cara muito dedicado. Quem entende de futebol e sabe quem ele é, sabe disso. Ele não é como o Messi, que nasceu com todo aquele talento e aquele dom. Não que ele tenha nascido ruim, ele é bom, mas ele não nasceu como o Messi, um talento natural. Então Cristiano Ronaldo, ele trabalha em prol de ter aquela qualidade que ele tem. E por isso ele atinge lá o objetivo. O que eu estou dizendo para você? Qualquer coisa nessa vida que você quiser, você vai precisar se esforçar. E se você descobre que você pode pegar a sua língua e emprestar para Deus, para que Ele possa orar os planos dEle para a sua vida, quanto mais você fizer isso, você vai sair em destaque nessa geração. Pode acreditar nisso. Você vai sair em destaque nessa geração. Por quê? Porque a sua dedicação, o seu compromisso em orar vai colocar você no destaque. Por quê? Porque você vai começar a atingir o que Deus tem para a sua vida. E as pessoas vão olhar para isso e elas vão desejar isso. Elas vão querer isso também. Me mostre alguém dedicado em orar em línguas e eu te mostro alguém poderoso em Deus. Eu vi em Tapetim, Pernambuco, pessoas sendo curadas de diversas doenças e enfermidades através da minha vida. Eu vi Deus me usando naquela cidade. E eu posso voltar aqui e dizer para vocês, acredite no que eu estou dizendo. Vai acontecer, vai dar certo. Eu estava me movendo no espírito num daqueles cultos. E eu olhei para uma mulher que tinha uma criança, um bebê no colo. E aquilo me puxava, toda vez que eu olhava, aquilo me puxava. Então eu me aproximei daquela mulher. E eu disse para ela, tem alguma coisa errada com essa criança? Ela me olhou e disse, não. É tudo coisa muito rápida, que parece que dá tempo de você pensar um monte de coisa, mas é tudo muito rápido. Então eu estava ali, pensando, eu não entendi. Então eu falei para ela, eu posso tocar na cabeça dessa criança? Ela me olhou assustada, abriu os olhos para mim, olhou para a pessoa que estava do lado dela. No caso, ela era a avó, e ali estava a filha dela, que era a mãe daquela criança. Ela olhou assustada e disse, ela nasceu com um problema na cabeça. Ela falou, eu falei, eu vou tocar bem de leve. Ela falou, deixa eu mostrar para você. Quando ela tirou aquela touca da cabeça daquela criança, tinha um calombo bem grande assim. Eu olhei por aquilo e depois eu entendi o olhar de espanto da mãe. E entendi também por que eu disse, eu posso tocar na cabeça dessa criança? Mesmo depois dessa mãe dizer, ou dessa avó dizer, não tem problema nenhum com essa criança. Mas eu estava sendo puxado para essa criança. E eu estava sendo puxado para ali. E na hora que ela disse não tem, eu pensei, por que eu vim aqui? E eu orei por aquela criança. Eu orei na cabeça daquela criança. Sabe, meu irmão e minha irmã, as coisas do Espírito
elas não podem ser explicadas. Elas não vão ser explicadas. Quando você estiver de espírito para espírito orando em outras línguas, Deus vai fazer você fazer coisas loucas para os olhos naturais. Coisas loucas para os olhos naturais. Vão ser impulsos do espírito que você não estava pensando. Impulsos do espírito que você não projetou. Mas Deus vai usar você nessa geração de uma maneira extraordinária. Extraordinária. São várias coisas que a Bíblia diz que a oração em línguas faz pela gente. Entre elas, a Bíblia diz que ela nos fortalece, nos edifica. Entre elas, a Bíblia diz que ela nos carrega, nos enche. Nos enche do Espírito, enchei-vos do Espírito falando. Enchei-vos do Espírito falando. Enchei-vos do Espírito como? Falando. 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 Algo está sendo gerado aqui no Espírito, meu irmão e minha irmã. Você está sendo chamado hoje para um compromisso entre você e Deus, de mudar sua história, de mudar sua vida e de mudar a vida das pessoas ao seu redor. Deus tem pressa. Ouça, Deus tem pressa. Eu ouvi ontem algo, ou antes de ontem, eu achei interessante. 2020, a visão perfeita é 20/20. Visão perfeita é 20/20. 2020 é ano de visão perfeita. E hoje você está vendo como nunca o que eu estou falando para você. Por quê? Deus tem pressa. Chegou a hora. Vem, banda, vem. Chegou a hora. Chegou a hora de você ver, enxergar o que Deus está falando. Isso não começou ontem, não começou com Edson Conceição, nem com Dave Roberts, não começou com Kenneth Hagin, não começou com a igreja primitiva há 2000 anos atrás. Eu não estou pregando algo novo para você. Já está lá antes de você nascer, antes de eu nascer, antes de Dave Roberts nascer, antes de Kenneth Hagin nascer. Já estava lá. Mas nesse tempo isso vai ser explorado mais. Nesse tempo isso vai ser falado mais. Nesse tempo isso vai chegar à tona. Nesse tempo os seus olhos vão se abrir para isso. Os meus olhos se abriram no ano de 2005, como nunca. E eu vi como você está vendo hoje sobre isso. Eu enxerguei como você está enxergando hoje. Naquela época você sabe, nada acontecia para mim, nada se movia, nada destravava. Mas eu entendi que eu precisava orar em línguas. E desde o dia que eu comecei a orar em línguas, eu já andei bastante. Não andei tudo, mas eu já andei bastante. E eu estou empolgado, motivado para passar mais tempo orando em línguas, para ver muito mais coisas acontecer ainda. Aleluia, fica de pé, fica de pé. Aleluia. Aleluia. Vamos